venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, está no ar a 25ª edição da Tribuna Soberana com os nossos comentadores residentes, Gil Nadais e Paulo Matos, que abordam todas as semanas o que de mais relevante se passa em Águeda e em Portugal. Dr. Gil Nadais, boa noite, nota inicial. Boa noite, Jorge Costa, boa noite, Paulo, boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. E eu hoje começava por felicitar a autarquia e a Junta de Freguesia do Valongo do Voga pela intervenção que estão a fazer no Parque da Poça. Devo dizer que me parece, embora não esteja ainda acabada, mas parece-me uma obra bem conseguida, mas que resulta de 2 orçamentos participativos seguidos que deram origem àquele projeto. E que este Executivo acabou com os orçamentos participativos. Porque os orçamentos participativos fazem ouvir a voz daqueles que não têm voz. E são também uma forma de envolver as pessoas na política. E, numa altura em que dizemos que as pessoas estão afastadas da política, que não querem participar, ter mecanismos de participação em que as pessoas apresentam projetos, votam, envolvem-se na sua construção, e acabar com estas metodologias é afastar as pessoas ainda mais da política. Portanto, uma boa obra que está a ser dada a continuidade, mas lamento ter sido acabado o orçamento participativo, porque, na realidade, 500 mil euros, que era aquilo que era passado para as freguesias, e convém dizer que as obras nas freguesias não começaram só com este Executivo. 500 mil euros era quanto estava cada ano de obras nas freguesias com os orçamentos participativos, mas agora temos outra realidade. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem e ouvem. Também começo com um elogio, nomeadamente à iniciativa que a Vereadora da Cultura, a doutora Elsa Corga, teve em fazer o projeto Amala, um evento de promoção do livro e da leitura, e tudo o que seja promover o livro e a leitura, eu aplaudo. Aliás, tenho chamado a atenção, até sugerindo à senhora vereadora, que Águeda merecia um evento literário à semelhança de outros que há no país, como o Escritaria de Penafiel, enfim, o Festival de Óbitos já é muito mais elaborado, mas folgo em ver esta iniciativa que deve continuar e deve promover aquilo que já se fez bastante no nosso concelho, até promovido por uma junta de freguesia da Águeda, que é trazer escritores à Águeda e que possam fazer as apresentações dos seus livros num tempo difícil. Esta iniciativa também vejo que vai ter exposições, vai ter algo que está agora na moda, quer dizer, os webinars através das plataformas digitais, mas é uma iniciativa marcante e fica aqui o meu elogio para a Câmara de Águeda, e deve continuar envolvendo também escritores de Águeda que vão surgindo e que devem merecer o apoio e o acompanhamento por parte do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Águeda. E esse livro de Paulo Giordano é para agora ou é para mais tarde? Este livro que aqui trago falarei como nota final no programa. Aguardamos então por esse livro. Dr. Gil Nadais, esta semana ficou a saber-se pela boca do Presidente da Autarquia, Jorge Almeida, que nenhum dos seus antigos discípulos o acompanhará numa eventual corrida à presidência da Câmara. No caso de pretender voltar às lides políticas, fica já privado de 4 nomes: Jorge Almeida, Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente. Jorge, permite-me a correção, mas não é isso que é dito na entrevista. Okay? Ele diz que não pode contar com ninguém da equipa, mas não refere especialmente. E, na realidade, eu mantenho a minha posição, que não sou candidato. E que nunca os trocaste ao longo do mandato de 12 anos. Já lá podemos ir a essa parte da questão. Mas não sei, se eu decidisse ser candidato, não sei se seria assim tão líquido como o próprio afirma. Mas vi a entrevista e
e vi que nunca os troquei, porque, na realidade, eles, enquanto vereadores, cumpriram. Eu precisava de solidariedade no Executivo, sempre tive. Agora, para mim, vereadores também, e que sejam candidatos a Presidente, precisam de ter algo mais, de ideias, discutir projetos, apresentar projetos e lançá-los e defendê-los, porque uma das coisas que eu gosto de uma boa discussão. E discussão para me provarem que eu estou errado. Para dizer, sim senhora, tu tens razão. Agora, quando me trazem um projeto e eu digo, mas isso tem este problema, aquele e aquele, e ele cai. Inclusivamente projetos até que foram anunciados pela Câmara, e estou aqui, talvez se lembrem de o voo à Águeda, que foi anunciado com pompa e circunstância, notícia de jornal e etc., nunca viu a luz do sol. Nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Os aviões estão suspensos por causa da Não. pandemia. Desculpa, isto se é uma trata- coisa anterior. Não se trata de Estou a ironizar. Pronto, é porque eu coloquei algumas questões objetivas. Primeiro, um orçamento, quanto é que ia custar, e alguns problemas de funcionamento. Nunca foi respondido, porque, na realidade, não estava bem analisado. Mas a entrevista do Sr. Presidente tem algumas coisas interessantes também, como, por exemplo, estão 25 milhões de euros em obras. Eu não sei se ele se confundiu aqui com a execução do orçamento passado. É que a execução do orçamento do ano anterior foi mesmo 25 milhões de euros. Portanto, sabendo que os fundos comunitários e que deixaram cair alguns e que não foram buscar alguns que era possível de ir buscar, e uma Câmara com 25 milhões de obras e 25 milhões de orçamento, há aqui alguns números que não batem. Com certeza, e perdoem-me a ironia, deve ser uma verba bastante elevada para o parque empresarial do Préstimo, que foi anunciado numa Assembleia. Ou Dados Ferreiros, deve ser aí que deve ter uma verba com certeza muito elevada para ser feito esse projeto. Depois também tem um pormenor, diz que já está definido onde é o novo local da piscina, já está fechado o novo local da piscina, mas que não diz. Na realidade, e indo buscar a questão anterior da participação e ouvir os cidadãos, isto diz bem da forma como são tomadas as decisões. Mas também um dado novo, que foi novo no discurso e que eu não tinha ouvido ainda na praça pública referir, mas foi a insistência do Sr. Presidente de que não vai sair rico da Câmara. Não percebi essa... E que não veio a fugir de ninguém. Eu penso que não percebi. Quem será? Também, veio a fugir de algum lado para ser candidato à Câmara? Também, não sei se estou talvez a responder a alguma entrevista que tenha sido dada anteriormente, mas também não sei. Mas quem é que mas não tem. Mas de qualquer terá forma, vindo a fugir? De qualquer forma, e reitero que não penso ser candidato, mas aquilo que eu entendo é que a Águeda precisa de ideias novas e de ideias que a catapultem para um lugar que já teve. Vamos ser claros. E não sinto algum constrangimento. Por exemplo, muito recentemente, em nome da Abimota, fui receber um galardão e fui confrontado por algumas pessoas. Então, deixou de se ouvir falar da Águeda, nunca mais apareceram iniciativas inovadoras e tal. E disse, tive alguma dificuldade e disse, pois, mudou o Executivo. Foi aquilo que dei, porque na realidade o Executivo mudou. Okay? Aquilo que temos, e temos de o dizer, vamos reconhecer. Para a gestão corrente, acho que tem tido uma ação boa. Agora, nós temos de saber o que é que queremos para o Conselho. E se é para gerir de forma corrente e manter os assuntos, tudo bem. Se queremos algo mais, se queremos almejar a liderar, a chamar a atenção, a ser fácil de captar, mais fácil de captar investimentos, de sermos apetecíveis como terra para se viver, trabalhar, outros virem investir para nos ajudar a catapultar, temos de ir mais longe. Dr. Paulo Matos, o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto? Sobre a entrevista do Presidente da Câmara? Várias coisas. Eu penso que o Jorge Almeida não é um indivíduo mal intencionado.
Nunca achei, aliás, é uma pessoa que tem boas ideias para o Conselho, mas ele dá uma entrevista que me parece algo ressabiada, quer dizer, dizer-se que a oposição apenas o que fez foi pedir informações para paralisar a Câmara, a esmo, penso que é esta a expressão, criando a ideia de que o poder é intocável e que não pode ser escrutinado. Eu acho que esta é uma má abordagem do que deve ser um executivo municipal e, sobretudo, um presidente de Câmara. As informações que foram sendo pedidas pelas oposições foram no direito que as oposições têm de o fazer, e só perante a ausência de resposta, eu já aqui o disse, é que alguns membros da oposição fizeram encaminhar algumas dúvidas para as instâncias, algumas judiciais e outras nem tanto. Portanto, penso que esta é uma má abordagem. Aliás, vive-se um clima em Águeda, tipo terceiro mundo, quer dizer, tudo o que o Executivo Municipal vai apresentando nas redes sociais como obra, em grandes parangonas, é elogiado e bajulado à maneira dos países da América Latina. Quer dizer, o poder tem a obrigação de fazer obras e tem que ser contido na forma como vive em democracia. Não pode hostilizar as oposições, tem que ser magnânime e tem que permitir o contraditório. Isso é uma coisa que não está a acontecer em Águeda e transparece, portanto, desta entrevista. Por outro lado, a questão dos 25 milhões de obras e esta ideia de cavalgar a onda do plano de investimentos, e nomeadamente com a ligação Águeda-Aveiro, é preciso que se diga que muita gente no passado contribuiu para esta luta, quer dizer, não foi este executivo. Acho que vamos falar nisso noutro ponto. Vamos mais Iríamos adiante. falar, pronto, noutro ponto, mas em termos gerais, então, eu diria que é uma entrevista sofrida, não se percebe bem porque é que o Jorge Almeida diz que não vem a fugir, portanto, eu já aqui referi, mas quem é que veio a fugir para ser candidato à Câmara? Que o Gil, enfim, nos 12 anos anteriores nunca trocou os elementos da Câmara por ninguém, mas eu penso que isso, o Gil falará melhor sobre isso, mas porque é que havia de trocar? As pessoas cumpriram a sua missão e depois não percebo porque é que o Jorge Almeida diz que não mudou. Eu recordo-me que foi o Jorge Almeida que saiu do Partido Socialista levando atrás ou levando consigo restantes membros da equipa do Gil para fazer uma candidatura autónoma, quer dizer, ele é que veio a fugir do Partido Socialista, encontrou lá alguma coisa. Ele nunca foi militante. Mas veio a fugir de uma umas candidatura. histórias meio rocambolescas acerca Veio a de fugir. de fichas assinadas que não entraram, mas Ficaram na gaveta. ficaram Veio a na gaveta. fugir de uma candidatura. Exemplo de outros. Veio a fugir de uma Conselho. candidatura que E não outros lhe deram. partidos. De qualquer das formas, Foi a ideia com que se ficou. arrastou dois militantes, Arrastou como e penso o Edson Santos e penso e a que, Elsa pelo menos- Corga. Edson Santos, que foi presidente da Conselhia Socialista E da penso Águeda. que dois militantes bons. Eu penso que o Edson só teve um problema. O Edson não foi capaz de exercer bem a função de presidente da Comissão Política. E de gerir aquele processo da E escolha do gerir esse candidato. processo. Mas como vereador, ele e a Elsa Corga, eu penso que são aproveitáveis aqui pelo Gil se decidir candidatar-se. Eu acho que tenho de dizer Foi uma coisa, provocaçãozinha. enquanto pessoas não tenho rigorosamente nada contra eles. Porque, absolutamente. Aquilo que nós estamos aqui a falar é da área política, de intervenção política e de traçar caminhos para o E de Conselho. comentar aquilo que é feito e aquilo que não é feito. Exatamente. Houve uma parte da entrevista que fala da saúde, portanto, a questão da saúde. E eu penso que aí o Jorge também não esteve muito bem, porque o Jorge diz que não vai insistir com a Ministra da Saúde. Um Presidente nunca pode dizer que vai desistir de andar a defender os interesses, Passou a ideia- nomeadamente do seu hospital. Passou a ideia de que a culpa dos médicos
É preciso os médicos de Águeda terem ido para Aveiro, porque o Hospital de Aveiro chamou os médicos de Águeda porque tinha falta de médicos e, portanto, esta questão da falta de médicos deve ser uma luta do autarca em cujo concelho essa questão se coloca. E o problema da falta de médicos é do país, mas é de cada concelho. E o Presidente de Câmara deve estar sempre ao lado em defesa do seu hospital. E eu penso que ele não tem estado. A falta de médicos não é só no hospital. Sim. Reparem-se que estão unidades de saúde que estão fechadas por falta de médicos. Claro. Eu não sei, eu já disse isso, que havia aqui um movimento para fechar as unidades. E quando se toma essa posição a dizer que, portanto, é uma má organização da administração, penso basicamente que foi nessa isso parte que ele não proposto, esteve não é? bem. Já esteve bem quando chamou a atenção sobre o centro de saúde e as pessoas à espera, à porta, embora tenha dito que não era uma barraca que resolvia o problema. Mas eu acho que uma barraca ajudava a resolver o problema. Uma barraca, estamos a falar de uma tenda amovível. Uma tenda amovível para que as pessoas não estivessem à chuva. Portanto, nessa parte esteve bem, mas, portanto, o Jorge, talvez eventualmente constrangido por ser enfermeiro, tem algum receio de ser firme na defesa deste interesse da Águeda, que é as questões da saúde. Tem dito que apenas reúne, apenas manda cartas e depois diz que não vai insistir com a Ministra da Saúde sobre esta matéria, porque acha que a culpa foi do Hospital de Aveiro. Ora, isto não é maneira de abordar este assunto. Aliás... Mas é responsável, peço desculpa. Mas é responsável, é responsável. Claro. Pelo hospital e pela administração do Hospital de Aveiro é a senhora Ministra. Ponto. E já agora, não tem a ver com saúde, mas tem a ver com o tipo de postura que também adotou relativamente às populações de Alvarim, por causa da central de Betão, que agora vai para a Anadia e diz o Presidente que espera que as populações de Alvarim, que foram tão críticas com a instalação por problemas ambientais da central de Betão no Casarão, agora também está à espera que elas... reclamem. Ora, um Presidente de Câmara tem que estar ao lado das suas populações. Ele devia ser o primeiro a dizer: estarei ao lado da população de Alvarim para criticar a instalação da central de Betão, que é uma questão geográfica. Ele era favorável, vamos ver. Nós temos o que ressalta ao Gil é que, afinal, o Presidente era favorável à instalação da central de Betão. É verdade. Essa que é a conclusão a tirar. É verdade, porque... Pois, claro. Ele disse... e não estou a violar nenhum segredo, numa reunião em que eu estive presente, e estiveram empresários, que nada iria ser feito que os prejudicasse. E claro, prejudicar era colocar a central de Betão. E, no entanto, esteve pré-agendada a decisão de colocar a central de Betão no Casarão, sem esses empresários saberem nada, ou seja, assim um bocadinho às escondidas, para não serem... Eu penso que isso foi um ato falhado, mas como nós estamos neste tempo pandémico, em que tudo se desculpa, qualquer dia já ninguém se lembra dessa atrapalhada que foi a central de Betão. E é pela... Não, eu penso que aí estás enganado, porque... Há uma ação a correr, não tem nada e a há ver uma com ação isso. que a Câmara não meteu. Não tem nada a ver, o problema é muito mais profundo do que isso. Sim. É os empresários que deixaram de acreditar. Sim, essa parte de imagem do parque. Não é a imagem do parque, é a imagem do concelho. Sim. E quando se deixa de acreditar, isto é muito complicado. Porque os empresários falam uns com os outros. Quando vem um investimento, eles vão trocando ideias e vão conversando. E precisam de saber que há confiança para os investimentos avançarem. Sim, esse ambiente de atratividade industrial pode ter sido ferida com esta situação. Mas repara, só nós é que falamos disto aqui, mais certo, ninguém fala. Isto é óbvio. Não será importante. Não, parece. Não, isto não é a espuma das ondas. Okay? Dos dias. Isto é o substrato fundador. Que aí é que é complicado de ir lá e ter conhecimento destas coisas. Porque mais central de Betão, menos central de Betão, é mais uma empresa, menos uma empresa. Eram 7 postos de trabalho, assim do género. O problema é tudo aquilo que trouxe, que é a falta de confiança nas pessoas e que arrasta as instituições. Se fosse só as pessoas,
Claro, ok? Mas arrasta as instituições. Estamos numa semana em que a escalada da pandemia da Covid-19 em Águeda é uma evidência, mas a época natalícia está a ser preparada em grande. O investimento é de aproximadamente 300 mil euros e essa indicação já foi dada pelo vice-presidente do município. Dr. Gil Adés, como é que este investimento se explica nos tempos difíceis que vivemos? Bem, eu tenho de me retratar relativamente àquilo que disse no programa anterior, que achava que era, ou então estava muito fora dos valores dos investimentos que se faziam em Águeda, porque para mim, quaisquer mais 5% por ter um equipamento utilizado, que não seria utilizado noutro lugar, é de ser utilizado aqui em Águeda, mais um mês não era relevante. Agora, um investimento de 290 ou 300 mil euros, como está a ser falado, lembremos que é metade do Agitagda, das contas oficiais do Agitagda. Ora, numa época em que estamos e que, vamos lá ver, se for bem feito, deveria estar, aliás, para mim, a exemplo do que aconteceu em Fátima, do que aconteceu na festa do Avante, vamos dizê-lo, tinha de ter os lugares marcados, os percursos marcados para ir ver o Pai Natal. Isto não pode ser. Não quer dizer que ainda não venham a fazer isso. Desculpa, o Pai Natal está lá. Tinha de estar vedado, então, aquela zona. E é sempre bem-vindo. Não tenho nada... Bem-vindo, Pai Natal. Não tenho nada contra, eu já disse que era a favor, claro. Mas temos de ter as medidas adequadas ao tempo em que vivemos. Claro. E é isso que eu referi o mercado, agora refiro tudo aquilo que foi colocado pela cidade. Eu não vejo um lembrete às pessoas para tenha cuidado, mantenha distâncias de segurança. Sim, essas questões de organização têm que ser acauteladas. Está a cavalgar, os números estão a crescer de uma forma assustadora. Ainda não chegaram praticamente à nossa porta, mas estão aqui. A visão do vereador, do Edson, é no sentido de espaçar no tempo as visitas. Portanto, as pessoas... Tudo bem. O mais cedo, o facto de estar mais cedo, é um argumento. Eu não faço ideia se isso vai acontecer assim. Desculpa, sejamos objetivos e claros. Como é que nós sabemos que as pessoas decidem vir hoje ou amanhã? Não sabemos. As pessoas vêm quando entendem que vêm. Portanto, esse argumento é falacioso. Claro, pode haver um boom numa certa altura e noutra altura não vir ninguém. Temos de ser preventivos. Nestas coisas nós temos de ser preventivos. Temos de acautelar situações. Aquilo que eu quero para o Conselho de Águeda é que nós mantenhamos um nível baixo uma taxa baixa de incidência do Covid. Claro. Se começamos a potenciar que aconteça a transmissão, estamos a trazer um problema para dentro de portas que não temos. E eu acho que neste momento não tem havido, eu li em qualquer lado que não há informação atualizada já sobre o Covid em Águeda. Houve na fase inicial porque havia poucos casos. Agora, como são mais casos, parece que eu acho que a situação vai ser já nos estão a sonegar alguma informação. Pode ser potencialmente complicada. E quem está à frente dos destinos de uma autarquia tem de tomar estas medidas e precaver. Não é depois, que del rei que isto aconteceu. Temos de tomar medidas antes. Okay? Espaços de segurança, corredores, Pai Natal, caixa de... Todos aqueles guarda-sol, não sei quanto. Tem de ter regras para poder estar. Porque senão... Pode ser mau. Espaços públicos, não sei se vai ser fácil, porque as pessoas estão habituadas a vir visitar os guarda-chuvas. Por isso é que eu disse que este dinheiro será curto, porque deveria ter ainda formas para controlar, pessoas para avisar, olha que não pode passar. Se calhar a única solução é controlar entradas nas ruas Isto devia ser no evento Pai Natal, quer dizer, controlar entradas. Paulo, eu defendi aqui, estou perfeitamente à vontade, porque defendi que devia haver guarda-sóis e disse que havia controle de entradas para passar. A ideia de colocar os guarda-sóis e o Pai Natal são ideias sempre interessantes. Mas precisa organizar. Pronto. E o investimento de 300 mil euros? O investimento... Justifica-se? Eu sou conservador nesta matéria. Já que o disse várias vezes, não estamos em altura de festas e, portanto, temos que ser frugais, este termo muito em voga, e, portanto, mas compreendo que as pessoas andam tão tristes, o poder anda tão necessitado de fazer a sua campanha, porque estamos em ano eleitoral, e isto vai acontecer naturalmente. E, portanto, e pela postura do Presidente da Câmara,
que bem intencionado já o disse que é, apesar disso, é como se não existisse oposição. Portanto, como se não, há uma espécie de tina. There is no alternative em Águeda. Quer dizer, nós somos os únicos capazes de fazer política em Águeda, os outros não podem falar. É um ambiente que de facto, nem o Pai Natal, nem os guarda-chuvas vão conseguir eliminar, a menos que haja realmente alternativas políticas e também espera-se por elas. Obras que encaixam perfeitamente em algumas reivindicações de Águeda foram agora incluídas no Plano Nacional de Investimentos 2030. Então, 2010, isto é uma manobra de distração para uma década ou podemos acreditar na boa vontade do ministro aveirense Pedro Nuno Santos? Ora bem, eu gostava de ter um conhecimento mais pormenorizado do que é que está aí previsto. Penso que não é de acordo com a tua ideia de A Águeda-Aveiro. ligação Águeda-Aveiro, à cabeça. Se é por travassou. Não, era. Vamos lá ver. Durante algum tempo eu defendi Águeda-Aveiro por Sim, já travassou explicaste um nó isso. na autoestrada. Um nó. E aquilo que está aqui em causa... Mas para agora é mim- sem nó na autoestrada. Deixa-me falar, se faz favor. Peço desculpa. Paulo, para mim o que está em causa sempre nisto é um nó na autoestrada. Nós precisamos de um acesso rápido à autoestrada. Ok? Aquilo que me parece que está neste pacote todo é que vamos ter um acesso a Aveiro, mas vamos ficar longe da autoestrada na mesma. Mas vamos ter um acesso à autoestrada mais curto por Mamodeiro, com a ligação da Estrada Nacional 333 Desculpa. por Perrães. Por Perrães ou a Perrães. É que aquilo que eu leio, e por isso é que eu disse que queria mais tempo, e queria saber o que é que está aqui, efetivamente, é que é ligação a Perrães. E sendo É a ligação... segunda fase, aquela segunda fase. Exatamente. E essa ligação... Sendo a Perrães fica curto. Pois, exatamente. É que ficamos fora ad eterno das autoestradas. E é para 2030. Até Exatamente, 2030 não se sabe quando é que- exatamente. Ok? E ficamos fora, porque senão aquilo que diria era ligação a 235 que vai ser melhorada agora. Certo? E não diz isso. Ou seja, este pacote que está aqui, e com as necessárias reservas, ok, vai-nos deixar em Perrães. Ok? No que diz respeito a esse projeto. Certo. Mas, A ligação e depois, autoestrada. temos o Sr. Presidente da Câmara tem a sua forma de atuar. Cada um tem a sua, não é? Eu sei que o Sr. Presidente da Câmara desistiu do nó em Anadia e Oliveira do Bairro, mas não disse nada. E porquê é que eu digo que desistiu? Porque houve uma reunião marcada pelos 3 municípios com o Sr. Secretário de Estado para discutirem este nó e o Sr. Presidente da Câmara faltou. Com certeza tinha alguma coisa mais importante para fazer e faltou. Ora, quando há 3 municípios interessados numa ligação e um falta, quem está do outro lado aquilo que lê é este não está interessado. Ok? Ou seja, o Sr. Presidente da Câmara apostou sempre só na ligação Águeda-Aveiro. Ok? Pronto, ele tem uma ligação privilegiada com o Presidente da Câmara de Aveiro. Como eu já disse, está a fazer uma intervenção, uma ligação ao Parque do Casarão que prejudica a infraestrutura para beneficiar, com certeza, São Jacinto. E aqui, assim, é uma ligação que vai resolver alguns problemas que Aveiro tem graves. Obviamente que nos coloca mais próximo de Aveiro. E, obviamente, que tenho bastantes amigos que moram em Aveiro e ficam todos contentes com esta ligação rápida. Mas nós não temos de ver aqui assim as amizades e quem são as pessoas, mas temos de ver o desenvolvimento do concelho. E se isto é para ficar em Perrães, nós ficamos, até 2030 pelo menos, a dizer adeus a uma ligação à autoestrada. Portanto, aquilo que eu espero é ter um conhecimento melhor do que é que está aí, porque, efetivamente, se assim acontece, é mal demais. Está uma outra obra, que é a ligação do Parque do Casarão ao IC2, que Não é a cerâmica do alto. cheira-me, também não conheço, mas é a melhoria da estrada atual. Quando aquilo que estava previsto e que foi mandado para, conjuntamente com os outros municípios, era uma via nova que
ia encontrar, penso que é a Só Parafuso, onde faz a divisão do IC2 novo com o antigo. Sim. Era ali um grande cruzamento que se iria, e portanto uma via estruturante nova, que daria diretamente ligação ao nó da autoestrada. Portanto, vamos ter uma ligação, se é isso que se concretiza, continuaremos longe da autoestrada e ficaremos com um acesso melhorado ao Parque do Casarão, mas nem sequer uma ligação sem cruzamentos, não é? Porque os cruzamentos estão feitos. Se é isto que está, e portanto, salvas vidas, acho que é mau, muito mau para o Conselho. E ainda há uma verba de 100 milhões de euros para a requalificação da linha, da linha do ferrovia. Da ferrovia. Mas acho que deveria merecer reflexão e saber se na realidade trocar uma ligação à autoestrada pela ligação à Água de Aveiro, se é um negócio que sirva ao Conselho. E nessa questão da ferrovia, há também o projeto da ligação a Salamanca. Antes de falar na ferrovia, eu sou mais da rodovia. Portanto, a questão do Água de Aveiro é realmente a grande novidade que temos até da própria entrevista do Presidente da Com a Câmara. promessa da inclusão de uma verba no próximo orçamento de Deixa-me só 2021. falar com essa promessa de inclusão no orçamento. Mas se esta via é uma via intermunicipal, tem de ser feito um acordo aprovado pela Assembleia Municipal pelas duas autarquias. E se é para ser feito com... Falar tem 10% dos 55 milhões. Não. Para a inclusão. O projeto é 10%. Sim. Okay? Mas tem de ser feita uma delegação de competências. Okay? Se vem o dinheiro do Governo, portanto, um protocolo com os municípios para fazer essa obra. Não é? Aí, não sabemos nada sobre essa situação. Sim, mas vai haver Assembleia Municipal e o Presidente terá a oportunidade, certamente, de esclarecer isso. Nós não temos, então, a ligação à autoestrada, pelo menos é o que vou concordar com o Gil, mas eu não estou muito de acordo com ele relativamente à questão de Aveiro. Eu penso é que o Jorge Almeida cavalga a onda do Ribal Esteves. Quer dizer, o Ribal Esteves é que os louros devem ser atribuídos ao Ribal Esteves e aí há o facto de ser presidente da CIRA terá conseguido esta obra. Eu não acredito, porque ao longo dos anos foi isso que se passou, que tenha sido pelo peso político da Águeda que nós conseguimos ter esta ligação. É uma reivindicação antiga de muita gente, mas de facto houve muito contributo do Ribal Esteves para que este objetivo agora fosse conseguido e vamos ver até quando. Eu espero que isto é até 2030 e eu não sei se até 2030 eu provavelmente tenho que outra vez fazer exame de condução para circular nesta autoestrada não portajada, que é o que o Jorge lhe chama. Esta ligação vai resolver dois graves problemas que a Aveiro tem, que é a Airoli e Eixo. Sim, mas resolvendo a Aveiro também resolve a Águeda. Por isso é que ela é uma ligação. Há um interesse acrescido. Há um interesse mútuo. Há um interesse acrescido por parte da Aveiro para fazer esta ligação, porque vai-lhe resolver um problema que é caro de resolver. Eu penso que o Presidente tem uma alternativa aqui, ou quem lhe suceder na Câmara. Se esta está conseguida, temos que lutar pela outra, não deixar cair a ligação à autoestrada, seja através de Perrens, ou seja, através de onde for. Mas através de Perrens não passa. Não passa. Pois, o problema é que toda a gente diz que através de Perrens não passa porque teria de ir. Quer dizer, isto tudo passa. Os projetos são os projetos, depende de quem luta por eles. O problema é que teria de ser uma estrada toda em estacaria por cima da pateira. Por cima da pateira. Estão a imaginar zona de proteção, ramçar, impactos ambientais nas aves, tudo isso para resolver? Obviamente que não. Okay? Dificilmente passa. Portanto, acho que vamos ter uma via rápida para chegar a Perrens. Okay? Não esquecer que esta obra também teve
uma recomendação dos deputados na Assembleia da República em 2019. Por acaso até foram deputados do Partido Socialista, juntamente com outros colegas de Aveiro. Portanto, houve muita gente a lutar para que este objetivo esteja incluído no plano nacional. Portanto, não é uma obra que caiu agora do céu pelos lindos olhos desta governação local. Alguma palavra aí então para a ferrovia? Relativamente à ferrovia, salientar os tais 100 milhões de euros para a linha do Voga, em 500 milhões da Cira, não é? A ligação entre Aveiro e Mangualde, 300 milhões, mas não vejo lá uma ligação Aveiro-Cernada, o que me preocupa. Não sei se... Já é para a linha do Voga. Não sei... Se tem linha do Voga... Não sei se inclui... Mas é mais para o troço do norte. É para Espinho, eu não vejo lá a ligação à Cernada. E isso preocupa-me um pouco, aliás, sendo a Cernada um centro de valorização desta nossa linha, com comboios antigos, etc., devíamos lutar por isto. Portanto, mas são boas notícias, quer dizer, nós não podemos descurar as notícias positivas que vêm para o nosso Conselho. Os autarcas fazem o seu papel, têm o seu mérito também em conseguir as obras, mas não podem esquecer-se de todos os autarcas e protagonistas políticos que os antecederam e que lutaram por estes objetivos. Com a intenção da requalificação da linha do Voga, adia-se o metro de superfície? Eu penso que começa a haver novas soluções em termos de transportes inteligentes, que podem dar resposta qualitativamente superior àquilo que temos. Nós temos de começar a pensar dentro daquilo que há de mais moderno. E o que temos aí, assim, são veículos autónomos e temos um corredor fora de série para poder pô-los a funcionar. Agora, é preciso investimento, é preciso querer dos autarcas e é preciso liderança dos processos. Agora, o AG de Aveiro poderia ser um projeto demonstrador a nível europeu com uma visibilidade e com um desenvolvimento enorme. É isso que eu penso. Não esquecer o papel que a Cira teve em todas estas obras. Portanto, não é por acaso, o Presidente da Câmara de Águeda tem assento na Cira, o Gil sabe, porque também lá esteve e portanto, exerceu aí o seu papel. E não há mal nenhum nisso. Os investimentos são intermunicipais e para criar as economias de escala, nós já sabemos que assim é. Mas as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar, porque hoje tudo serve para que os políticos digam que foram eles os obreiros das obras, não é? E elas têm contributo de muita gente. E vamos para as notas finais, Dr. Gil Madeiros. Pois eu queria aqui abordar um assunto que foi tocado ao de leve pelo Paulo Matos, mas que tem a ver com a saúde. E verifico que há intenções do Hospital de Aveiro de descentralizar alguns serviços para a Águeda, mas agora já surgem vozes discordantes e aquilo que, juntando isto à atitude do Sr. Presidente da Câmara da Águeda, aquilo que me parece é que, e de acordo com aquilo que eu tinha falado já anteriormente, na área da saúde nada está planeado para esta pandemia. Eu penso que deveriam rapidamente tomar nota daquilo e fazer projetos rápidos de acordo com aquilo que se começa a perspectivar que será esta pandemia, que será muito mais grave do que aquilo que se tinha pensado e com uma ruptura dos sistemas normais de atendimento às pessoas. E por isso, em épocas de crise, devemos preparar sempre os piores cenários para que depois as coisas aconteçam bem e nada falhe. Deixe-me dizer-lhe que a média dos últimos dias aponta para 7 casos positivos de Covid-19 em Águeda nos últimos dias. Eu não vi os números da Águeda, mas, portanto, estão a aumentar. Aquilo que eu vi foram os números nacionais e hoje eram 3.996. Portanto, é galopante. E nós não vamos tê-los aí, por isso é que eu
referi todas as medidas que deveríamos ter para precavermos ao máximo a contaminação. Dr. Paulo Matos, de frente para o contágio, o que é que nos diz? Eu nestes tempos em que ligamos as televisões, pegamos nos jornais, e o único tema é o Covid, ou é Covid. Ou as eleições no Benfica. Ou as eleições no Benfica, mas As isso eleições americanas, agora, que estão a decorrer à hora que estamos a gravar este programa e haja lugar também para a afetividade com os clubes que estão a atravessar dificuldades mercê da pandemia. Alguns podem até desaparecer. Atenção, que há relatórios. Ontem houve um candidato às eleições no Benfica que aponta para o desaparecimento de 2/3 dos clubes europeus. Dos clubes europeus e, portanto, tudo isto nos vai fazer refletir. E eu, quando estou em momentos mais deprimidos, vou procurar apoio, enfim, em algumas leituras. Este é um livro que saiu no início da pandemia, em fevereiro, escrito por um romancista italiano, Paolo é alguém aconselhável, Giordano, já fez 4 romances e ele está contra o fatalismo, quer dizer, já em fevereiro, no início da pandemia, e ele diz o seguinte, eu até vou ler porque acho que é bonito e para desanuviar um bocado o ambiente fatalista em que nós vivemos. Diz ele o seguinte: descobri-me no interior de um espaço vazio e inesperado. É um presente partilhado por muitos. Estamos a atravessar um intervalo de suspensão da cotidianidade, uma interrupção do ritmo. Como por vezes certas canções, a bateria desaparece e a música parece dilatar-se. Decidi ocupar o vazio escrevendo. Tudo o que está a acontecer não é um acidente casual nem um flagelo. E não é realmente novo, já aconteceu e tornará a acontecer. Mas depois ele tem aqui um capítulo que é contra o fatalismo mesmo e diz o seguinte, uma coisa que nos deve fazer refletir sobre, por exemplo, o que é que acontece em África neste momento, qual é a situação da pandemia em África, e diz ele, em fevereiro, tentemos imaginar o que aconteceria e o que acontecerá se a Covid-19 viesse a difundir-se impetuosamente em regiões da África, onde as estruturas hospitalares têm mais carências do que as nossas, onde não existem, de facto, estruturas hospitalares. Em 2010 visitei uma missão dos Médicos Sem Fronteiras em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Mas isso está a ser fatalista, Paulo. Não, mas estás a aumentar a depressividade. Está a dizer o seguinte, é que há coisas piores, há doenças piores. Tenho uma visão nítida do barracão que visitei em Kinshasa, com mulheres separadas umas das outras por cortinados imundos e as mulheres se prostituíam diante dos seus filhos. Agora tento imaginar que o vírus chega a esse lugar, portanto ele está a dizer que visitou a África noutras circunstâncias e agora imagina que visita com o vírus chegando ao interior do barracão. Quem assumirá a responsabilidade do nosso fatalismo privilegiado? Nem todos somos suscetíveis do mesmo modo, mas não existem somente ultra suscetíveis devido à idade ou à história médica pregressa. Existem milhões e milhões de seres em dificuldades devido a causas sociais e económicas. Paulo, mas isso já existe há muitos nenhum anos. homem Isso é uma nós ilha. vivemos. O que ele quer dizer é o seguinte, os tempos que vivemos são de facto difíceis, mas nós não devemos olhar para eles com uma atitude fatalista, porque há realmente, sempre houve situações destas, exato. não é a última pandemia do mundo e nós devemos ter uma atitude positiva apesar das dificuldades que todos vivem. É só esta mensagem que eu queria deixar com este livro. O problema disto é que nós frente vivemos, ao contágio, nós fazemos frente ao contágio. Nós queixamos da forma em que vivemos. E deprimimos-nos por isso, muitas vezes, porque colocamos objetivos que não conseguimos alcançar. Mas nós estamos muito acima. Só nós estamos 3% na primeira parte. das mortes é que são de Covid. Mas eu não falo no Covid. 97% são de outras doenças que não a Covid. No Covid nós temos de tomar medidas. Okay? Mas isso devemos. Proteger-nos. E depois tentar e exigir, alertar e exigir a quem tem responsabilidades que tome as medidas para que aqueles, alguns incautos,
seja evitado que sejam levados a poder expandir Claro. essa pandemia. Mas, E já estamos nessa fase, as pessoas já estão a exigir mais dos poderes. Mas até agora desculpabilizaram tudo, mas já estão a começar a Mas exigir a mais. África e outras regiões do mundo são muito complicadas. Claro. Ok? Lembremos que existe fome endémica, em que há muitas pessoas que o seu objetivo do dia é arranjar a comida e muitas vezes têm dificuldade nisso. Nós vivemos numa sociedade Claro. de abundância e Claro. não damos por isso e deprimimos-nos muitas vezes sem razão. E assim terminamos esta edição da Tribuna Soberana, que regressa na próxima quinta-feira, dia 4 de novembro, às 21 horas, como de resto é habitual, já depois da Noite das Bruxas, que se comemora no próximo fim de semana. Boa noite.